em 4, eu não vou, claro, por causa do tempo, não dá para falar de todas, mas as 4 são as principais que estão nos livros didáticos de biologia e que, se alguém for dar uma palestra, com certeza vão perguntar sobre esses, vamos dizer assim, esses pilares, né? O primeiro que nós vamos falar são os bicos dos tentilhões visto por Darwin, né? Vejam bem, esse exemplo dos bicos dos tentilhões, ele sempre vem nos livros didáticos de biologia. E com uma das provas da seleção natural e do que se chama especiação. Então, assim está no livro de biologia de Sérgio Linhares e Fernando G. de Vaz, né? O seguinte: exemplo de especiação, os tentilhões de Darwin. Nas Ilhas Galápagos, Darwin observou 13 espécies de tentilhões muito semelhantes entre si, que diferiam principalmente no tipo de bico, adaptado ao tipo de alimentação do pássaro. Observem como está no livro. É um exemplo claro que outras espécies foram originadas de outras diferentes. Esse processo é chamado de irradiação adaptativa. Então, o autor do livro diz que, com base no bico dos tentilhões, esse processo pode servir de exemplo para a ancestralidade comum. Alguns livros colocam, e essa pesquisa feita por 2 biólogos, Peter e Rosemary Gunn, que foram às Ilhas Galápagos e testemunharam que se pode chamar de pequenas mudanças em pouco tempo. Esse é o artigo científico deles, pequenas mudanças em pouco tempo. Os grandes estudaram uma espécie de tentilhão, isso os livros estão falando, né, entre aspas. Os grandes estudaram uma espécie de tentilhão, eles observaram que depois de uma forte seca em uma das ilhas, 85% daqueles tentilhões tinham morrido. E que os únicos que sobreviveram foram os de bicos largos e mais fortes, pois eram os únicos. Isso os únicos colocam. Eles estimaram que cerca de cada 20 períodos de seca poderia aumentar a média de largura do bico suficiente para produzir uma nova espécie. Preste atenção como eles estão falando no livro, né? Uma espécie de tentilhão, e chegaram à conclusão, olha só a ênfase, que essas mudanças microevolutivas observadas em pouco tempo demonstraria a capacidade de seleção natural para produzir mudanças ainda maiores em longo período de tempo, como requer a teoria de Darwin. Então, quer dizer, os livros colocam de uma forma que a experiência ou os bicos dos tentilhões é uma das provas da especiação e que pode-se, com isso, provar a teoria de Darwin da mudança das espécies. Muito bem. O que cientistas e filósofos da ciência questionam e que não está nos livros de biologia? Primeiro, admite-se que realmente, durante a seca de 1977, com a experiência dos grandes, os bicos dos tentilhões tiveram um pequeno aumento em largura e depois da seca houve um encolhimento. Com isso, já se deve saber que houve um regresso daquilo que eles estavam dizendo que havia a teoria de Darwin, como a teoria de Darwin requer, né, origem de outras espécies. Segundo, questiona-se se isso prova o processo microevolutivo ao longo do tempo para chegar aos processos macroevolutivos e novas espécies, já que a única diferença foi o aumento dos bicos dos tentilhões e depois os bicos dos tentilhões diminuíram com a chegada das chuvas.
Terceiro, os grandes e pequenos bicos estiveram presentes antes, durante e depois da seca, que não é falado nos livros. Apesar que os pássaros de bicos maiores foram mais resistentes para sobreviver à seca. Então, vejam que isso não é falado nos livros, é falado somente que os bicos dos tetilhões houve um aumento e eles falam muito mais, né? Como se aqueles bicos aparecessem por causa do processo evolutivo. Quarto, os tetilhões não adquiriram como nova característica bicos maiores. Ou seja, os tetilhões não adquiriram algo que eles não tinham antes. Mas o que foi demonstrado é que os bicos dos tetilhões tinham esse processo, tanto que os mesmos pássaros também, depois da seca, voltaram ao seu tamanho. E quinto, o que se pode concluir é que os processos de microevolução produzem somente variações mínimas dentro de limites definidos. O Dr. Michael Behe fala muito bem no seu livro, Os Limites da Evolução. Ou seja, houve um limite na variação dos tetilhões. Né? Os tetilhões não houve outra espécie, mas ficou somente na adaptação ali dos bicos. Esses fatos não demonstram que tais processos podem produzir fundamentalmente novos organismos ou novas estruturas. Nenhum gene novo surgiu, ou outra espécie surgiu também. O interessante é que na experiência do casal, dos grandes, eles fizeram também uma experiência por que as espécies não coabitavam. E eles fizeram essa experiência com base no canto diferente dos vários tetilhões. E o que é interessante, eles chegaram à conclusão que as espécies dos tetilhões não poderiam coabitar, ou seja, o tetilhão de bico diferente não coabitava com outro tetilhão de bico, por exemplo, maior do que aquele. E é interessante que eles usam o bico dos tetilhões para dizer que houve uma evolução de espécie, mas não usa esse detalhe para dizer que as espécies não podem, vamos dizer assim, ter um relacionamento, né? Uma dificuldade de procriação de espécies. E sétimo, essa é a conclusão do artigo científico dos grandes, que eles concluíram que ao retorno das chuvas, algumas espécies separadas de tetilhões eram híbridas. E eles admitem, não existiu nenhuma nova espécie mudando para outra. Eles admitem. Mas que existiam variedades atualmente que pareciam ser fundidas. Então, na própria conclusão do artigo científico deles, eles admitem que não houve uma mutação de outra espécie. Mas os livros colocam exatamente isso como base para a teoria de Darwin, no sentido da ancestralidade comum. A outra fraude que acontece nos livros são as chamadas mariposas de Manchester, como vocês podem ver aí, é muito usada. O livro de biologia de Helena Curtis coloca abaixo da foto das mariposas o seguinte: Biston betularia, a mariposa malhada, e sua forma melânica, Biston betularia carbonaria, em repouso sobre o tronco coberto de líquens, num lugar não poluído do interior, perto de Birmingham, Inglaterra. Impressionante exemplo de modificação evolutiva resultante de mudança ambiental drástica. Detalhe, eles colocam, a forma preta da mariposa começou a aparecer
na última parte do século XIX, à medida que o interior da Inglaterra se tornava cada vez mais poluído pela fuligem industrial. Então, notem que o livro coloca que as mariposas pretas começaram a surgir no período da poluição na Inglaterra. O livro afirma que é um exemplo impressionante de modificação evolutiva, exemplificando também o poder da seleção natural. Então, um aluno vendo isso, não tem mais o que questionar, né? Não bastasse isso, o livro ainda afirma, de uma forma surpreendente, que as mariposas pretas apareceram como uma mutação, ficando 99% delas. E eles perguntam no livro, de onde tinham vindo as mariposas pretas? Ficou demonstrado, finalmente, que a cor preta resultava de mutação rara recorrente. Muito bem. Para nós entendermos esse caso das mariposas, precisamos ir para o século XIX, que J.W. Tutt defendia uma hipótese, através de sua observação, que algumas mariposas claras, por causa dos líquens que cresciam no tronco das árvores, eram mais numerosas que as mariposas escuras, devido à camuflagem que elas tinham por causa dos líquens. Nos anos 50, no século XX, o médico britânico Bernard Kettle tentou provar essa hipótese, ou seja, havia apenas uma hipótese, agora que o médico Kettle tentou provar essa hipótese, e ele soltou centenas de mariposas, detalhe, tanto claras como escuras, que os livros não falam, nos troncos das árvores de uma floresta poluída perto de Birmingham, Inglaterra. Ele observou, através de um binóculo, que as mariposas escuras eram menos visíveis e apareciam menos que as mariposas claras. E que os pássaros pegaram mais mariposas claras, pois eram mais visíveis, que as escuras nos troncos das árvores. E ele fez de outra forma também. Kettle fez uma floresta despoluída, em Dorset, na Inglaterra, e ele capturou porcentagens opostas à primeira experiência e concluiu: os pássaros agem como agentes seletivos, como foi postulado pela teoria evolutiva. Agora, o que se questiona e que os livros não falam? Primeiro, nada absolutamente novo apareceu, como os livros tentaram erroneamente inferir. Nenhuma nova característica apareceu na existência das mariposas, nenhuma variedade de mariposa apareceu e nenhuma espécie de mariposa surgiu. O mais interessante é isso. O próprio experimento demonstra, como foi descrito, que ambas as mariposas, tanto as escuras como as claras, estavam presentes. Terceiro, as mariposas Biston betularia são voadoras noturnas. Kettle fez seu experimento durante o dia, quando as mariposas estavam normalmente sonolentas. Quarto, segundo biólogos, as mariposas Biston betularia geralmente ficam na floresta, nos lugares altos das árvores, nas copas, e não nos troncos das árvores. O próprio Kettle admite isso em seu artigo, e ele afirma o seguinte: elas, no caso das mariposas, não estavam livres para assumir a sua própria escolha do local de descanso. Admito que, sob sua própria escolha, muitas teriam assumido posição mais elevada nas árvores, porque elas ficam nas copas das árvores, não nos troncos. Mas o que dizer das fotos que vêm nos livros didáticos? Muitas foram colocadas pelos próprios pesquisadores manualmente e muitas foram grudadas, inclusive mortas, nos próprios troncos para foto. Então, isso é mais grave ainda. Certo? Bem,
A terceira são os embriões de Haeckel. Como vocês podem ver, esse assunto dos embriões de Haeckel foi tão popular, gente, que chegou à Enciclopédia Britânica. E está ainda em muitas escolas de ensino médio, em livros, textos de biologia. Se você pega um livro de biologia, você vai encontrar lá os embriões de Haeckel. Para entendermos, uma das formas de Charles Darwin demonstrar em sua teoria que todos os seres vivos tiveram um descendente comum, ele comparou os embriões no seu estágio primitivo. E ele escreveu em seu livro, A Origem das Espécies, o seguinte: é muito provável que, num grande número de animais, o estado embrionário ou o estado de larva nos apresente, de um modo mais ou menos completo, o estado adulto do antecedente do grupo inteiro. E que é provável também, segundo o que sabemos sobre os embriões dos mamíferos, das aves, dos répteis e dos peixes, que esses animais sejam descendentes modificados de qualquer forma antiga. Aqui, então, Darwin coloca no seu livro uma possível evidência da ancestralidade comum com base nos embriões. Ernest Haeckel, ele é um embriologista contemporâneo de Darwin. Ele chamou isso de lei da biogenética, ou seja, que o estado da ontogenia recapitula a filogenia. Isso significa que o processo de desenvolvimento dos embriões, a ontogenia, repete a história da evolução das espécies. E aí, então, ele fez os seus desenhos, como nós vimos anteriormente. Bem, desde cedo, até mesmo no século XIX, em 1894, um embriologista já questionava essa teoria de Darwin e de Haeckel. Adam Sedgwick, um embriologista da Universidade de Cambridge, desafiou as teorias de Darwin e Haeckel, e ele afirmou que mesmo embriões de animais mais próximos, como frangos e patos, mostram diferenças específicas muito cedo em seu desenvolvimento. E ele afirma, isso no século ainda XIX, eu posso distinguir entre um embrião de um frango e de um pato no segundo dia. Não existe, ele ainda fala, não existe estágio de desenvolvimento no qual, em olho nu, falharia para distinguirmos com facilidade. Ele demonstra que isso não é surpresa para nenhum embriologista. Todo embriologista sabe que as diferenças, existem e poderia trazer inumeráveis exemplos dela. Muito bem. Em 1997, uma equipe de cientistas, liderada pelo embriologista Michael Richards, comparou os desenhos de Haeckel com a fotografia atual de embriões, em vários estágios de desenvolvimento. Eles admitem que Haeckel distorceu as evidências em cada etapa. Isso é muito sério, gente. Ele distorceu as evidências em cada etapa. Essa pesquisa levou Richardson a declarar no jornal Science uma ousada afirmativa. Parece que está longe de existir uma das mais famosas fraudes em biologia. E seria isso aqui, ó, a comparação. Em cima são os desenhos de Haeckel, e embaixo são as fotografias do Dr. Richardson. Então, esses embriões ainda estão nos livros didáticos de biologia. A última é a semelhança do homem com os chimpanzés. O livro faz a seguinte declaração. Um exemplo do uso desse método é a comparação entre a hemoglobina humana
e de outros mamíferos. A humana é igual à do chimpanzé, mesma sequência de aminoácidos, e vai diferindo da de animais cada vez mais afastados evolutivamente. Essa técnica indica uma semelhança genética entre o chimpanzé e o ser humano de 98,6%, com o macaco rhesus é de 94,5%, com o rato de 80%. Assim está no livro. Muito bem. Esse artigo científico aqui, de Jonathan Marks, do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade da Carolina do Norte, com o tema hibridização do DNA nos macacos, uma questão técnica, ele demonstra, com esse artigo, que essa ideia, ou essa pesquisa da hemoglobina é falsa. E ele diz o seguinte: mas os dados sobre os macacos que tiveram não foram os mesmos da conclusão filogenética publicada. Ou seja, ele faz um artigo para demonstrar que a semelhança da hemoglobina dos humanos com os macacos foi uma fraude. Publicada, acidentalmente descoberta por outros cientistas. Ele coloca o nome, por causa do tempo que eu não vou ler. Um dos dados deles tinham sido alterados. Essas alterações não tinham sido reportadas e eram desconhecidas dos revisores e dos leitores dos seus trabalhos de 1984 e 1987. Quão importantes foram essas alterações? Sibley et al. Admitiram que no trabalho deles, de 1990, que se não fosse pelas alterações dos dados deles, seria virtualmente certo que Sibley e Alves teriam concluído que Homo, Pan e Gorila formam uma tricotomia. Assim, as únicas questões relevantes são a natureza exata das alterações de dados previamente não relatadas e a sua validade. Essas alterações podem ser presumivelmente julgadas pela maioria dos cientistas em atividade. Ou seja, o livro passa exatamente o que é uma fraude, conforme o artigo científico. E ele ainda escreve sobre a semelhança da hemoglobina. Esta falha, entretanto, é confirmada com a importante descoberta na década de 1980 sobre a redundância generalizada em todos os aspectos do genoma. No artigo. Não só existem elementos repetitivos, foram repetidos de propósito, distribuídos indiscriminadamente em todo o genoma, mas os genes em si mesmos aparecem invariavelmente a se agrupar em famílias de relacionados, ou seja, genes duplicados. O que os cientistas estão declarando no seu artigo é que os dados foram alterados propositalmente para que eles chegassem à conclusão que os humanos são parecidos com os macacos. O aspecto mais triste dessa história é que a investigação está intimamente associada, e ainda no artigo científico, associada com o Departamento de Biologia da Universidade de Yale. E apesar de ampla publicidade e discussão na literatura primária, nunca foi objeto de qualquer investigação ou julgamento. É bastante provável que, se tais investigações fossem realizadas, teria que se concluir que a comunidade científica tem sido flagrantemente e deliberadamente enganada por esses artigos. E que este tem sido um exemplo da tríade clássica: fraude, encobrimento e retaliação. Então, aqui há um artigo científico mostrando que o livro didático colocou não passa de uma fraude. O interessante é que não há absolutamente nada no livro falando sobre isso. Muito bem. Eu quis ficar nessas 4 principais fraudes nos livros.
No meu livro tem mais, né, sobre os hominídeos e mais detalhados outros artigos sobre os chimpanzés e humanos que falam. Então, se alguém quiser adquirir, eu estou falando com mais detalhes e você pode ver nesse livro. Tá bom?